Bom dia, linda e amada igreja de Jesus Cristo. Que tal a gente dar uma renovada no café da manhã? Bom dia, linda e amada igreja do Senhor Jesus Cristo. A graça e a paz do Senhor a todos vocês. Queridos, vamos pregar mais uma mensagem sobre a restituição. Amém? Nós estamos na 18ª mensagem sobre o assunto. E nós vamos hoje ministrar sobre a restituição da provisão sobrenatural. Diga amém. Eu gosto disso aqui. Tá? O texto que nós vamos ler hoje, nós vamos trabalhar a profecia de Joel. Eu queria que você abrisse as escrituras ou acompanhasse da maneira como você pode. Profecia de Joel, capítulo de número 2. Nós vamos ler a partir do verso de número 22. Aliás, vamos ler a partir do verso 21. 21. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, e a figueira e a vide produzirão em vigor. Alegrai-vos, pois, filho de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará a justa medida, a chuva, e fará descer como outrora a chuva temporã e serôdia. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-eis os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que ouve maravilhosamente convosco. Que ouve maravilhosamente convosco. O meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Pai, muito obrigado pela tua palavra, obrigado, ó Deus, porque tu és um Deus da restituição. Obrigado, Senhor Deus, porque durante tanto tempo temos falado a respeito do poder da restituição neste lugar. Mas de uma maneira especial hoje, ó Deus, que não seja somente uma ministração, uma instrução, mas que seja uma atitude profética, uma liberação profética. Eu declaro que nesta manhã algo impartirá sobre a sua vida e a restituição chegará. Senhor Deus, nós temos declarado nesse lugar, por tantos e tantos domingos a fios, que nós, ó Deus, somos alvo do teu amor e da tua restituição, mas de uma maneira especial nesta manhã, neste dia, aonde chegar a minha voz, que o Senhor possa ativar a restituição de forma sobrenatural. Senhor, aquilo que está fora do nosso alcance, aquilo que só o Senhor pode fazer, que nesta manhã, que neste dia, esta restituição seja algo que encontre a tua vida em nome de Jesus. Levanta a mão e diga assim: eu recebo a restituição sobrenatural. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Querida, a profecia de Joel, ela é mais atual do que você pode imaginar. Não só para o seu apontamento, né? Apontamento daquilo que aconteceu em Atos capítulo 2, quando falou a respeito da descida do Espírito Santo do Pentecoste, mas principalmente para o apontamento da segunda vinda de Cristo. E eu creio que tem muitas lições que a gente poderia. Escatologia, você já sabe, não é o meu tema, não vou entrar por esse campo, não quero trabalhar hoje, mas eu quero dizer para você que essa profecia é extremamente atual e relevante. Nós tivemos um tempo onde nós perdemos muito por muito tempo.
Vemos um tempo talvez ímpar na história da humanidade. Pastor, mas já tivemos muitas outras pandemias e doenças e enfermidades. Mas eu fiz uma pesquisa, eu andei estudando, lendo um pouquinho. Tá? A proporção dessa pandemia, ela se torna mais agressiva por causa da proporção da população. Hoje nós temos uma população infinitamente maior do que as outras pandemias, do que as outras pestes que aconteceram ao redor do mundo. Sendo assim, hoje, embora talvez em números quantitativos a gente talvez não tenha alcançado algumas outras pestes, algumas outras graves consequências e catástrofes que aconteceu, possivelmente, de longe, nós somos a geração que mais está sofrendo por causa de uma pandemia. Nunca, em toda a história da humanidade, nós vivemos tempos onde todas as nações foram alcançadas, praticamente 100% das nações foram alcançadas. E mais grave do que tudo isso é que essa pandemia não trouxe só um problema de enfermidade do corpo. Essa pandemia se caracterizou por uma enfermidade muito forte da alma. Pessoas perdendo ânimo, pessoas perdendo vigor, pessoas perdendo coisas não só físicas, não só pessoas morrendo e sendo tiradas de nós, mas sabe, essa pandemia ela tem provocado algo que nunca foi contado em toda a história. Vivemos talvez a maior crise emocional da humanidade. Quando você começa a estudar do que está acontecendo, e você não pode parar só para pensar no seu mundo, na sua família, na sua cidade ou no seu país. Quando você para olhar o que está acontecendo em redor do mundo, nós vivemos a maior catástrofe emocional que já aconteceu sobre a face da Terra. Mas tudo isso são sinais, tudo isso já estava previsto, porque está sendo apontado para a volta de Jesus. Tudo isso, quando você vai estudar, você vai entender algo a respeito disso, e você vai perceber o quanto esse momento, na verdade, é só mais um passo para a construção do retorno de Jesus. E a má notícia é que a tendência é ficar pior. A boa notícia é que a igreja do Senhor Jesus Cristo, que anda reta com Ele, será livre dessa peste em nome de Jesus. A boa notícia é que eu e você, tá? Podemos ver a força dessa peste sendo anulada na nossa vida. Você lembra da história de Sadraque, Mesaque e Abednego? Você lembra da história quando esses 3 homens, eles estavam ali e decidiram, servindo ao Senhor, não se dobrar à estátua que o rei havia construído? E o rei, então, ele constrói ali naquela fogueira, ele aumenta muitas vezes o fogo. E o que eu amo no texto, principalmente quando vai para o texto de Hebreus, é que a Bíblia diz que Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, mas que Deus apagou a força do fogo. Eu quero dizer para você, se você não ficar ileso, se você ou alguém da sua família que teme ao Senhor, não ficar fora de ser tocado pelos efeitos da pandemia, eu posso profetizar que essa pandemia não terá força contra a sua vida. Deus apaga a força desse vírus, Deus apaga a força desse fogo. Vivemos um tempo onde verdadeiramente temos tido muitas perdas, a profecia é muito atual. Mas também vivemos um tempo que não só por causa da pandemia, há uma apostasia. A pandemia trouxe uma apostasia, a pandemia trouxe um esfriamento espiritual. Vocês percebem que antigamente havia uma desculpa. Não, porque não tem ninguém vacinado. Então tá bom, então não vamos à igreja. Porque então não vamos à igreja. Agora tem mais um problema, nós não podemos ir porque só pode fazer inscrição. Eu não sei entrar no computador, então não vamos à igreja. Então agora não posso ir porque criança não pode ir. Agora também não posso ir à igreja. Agora não posso ir, vou à igreja. Sabe? Presta atenção, querido, quem quer faz, quem não quer arruma desculpa. Quem quer vem, quem não quer arruma desculpa. Na verdade, eu entendo que existem situações reais pelas quais as pessoas se ausentam e não podem estar presentes. Mas eu também sou bastante maduro para poder dizer para vocês que eu sei que tem muita gente que se entrou num mundo de esfriamento. E esse mundo de esfriamento, ela só acrescenta, ela só aumenta a sua perda. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã. Se a pandemia é um mal, o esfriamento é milhões de vezes pior. Sabe por quê? Porque quando tem a pandemia e você está quente em Deus, Deus vai lá e apaga a força do fogo.
Agora, quando você está frio, não vem só a pandemia, vem uma tonelada de gafanhotos por trás que acompanham essa primeira pandemia. Para mim, o maior problema da nossa geração atual não é o vírus do coronavírus, é um vírus chamado desânimo, esfriamento espiritual, fraqueza, desistência, pessoas mornas. Isso, para mim, tem sido o grande desastre da nossa geração. Para mim, o maior problema desse vírus não foi só tirar pessoas que nós amamos, não foi só colocar pessoas doentes, enfermos. Para mim, o grande dano desse vírus está sendo, o grande dano dessa pandemia está sendo o que as pessoas fizeram com a sua fé. E é por isso que essa profecia é atual. Quando Joel profetizou, havia uma pandemia de esfriamento, de distanciamento. Eu não tenho tempo de falar sobre todo o contexto de Joel, senão não termino hoje. Mas depois você estude com calma, você vai perceber que Joel ele vai trazer uma profecia em função do esfriamento, do distanciamento das pessoas. Você vai perceber que esses gafanhotos que chegaram de maneira lenta, gradativa e destruidora, devoradora, nada mais é do que uma consequência de um distanciamento de fé. Eu tenho algo para dizer para você que está aqui, você que está me ouvindo. Deixa para você, cuidado, porque sabe, o vírus da incredulidade é milhões de vezes mais prejudicial do que o vírus do corona. Sabe por quê? Porque aqui no meio da fé, no meio do relacionamento com Deus, ainda que a doença venha, ainda que você passe por um vale da sombra da morte, você não tem mal algum, porque a sua fé está estabelecida no Senhor. O Senhor é contigo. 1000 poderão cair à sua direita, tantos 1000 poderão cair à sua esquerda, não importa a peste que vem, mas quando você está no Senhor, você não será abalado. Você não será abalado. A profecia de Joel para mim era muito forte, porque ela vai falar de um tempo da história onde a nação havia perdido o relacionamento com Deus, havia se distanciado por Deus. Não importa qual foi a peste que aconteceu lá, mas eles se esfriaram. Eles entraram no distanciamento de fé. E por causa disso, eles receberam a consequência desse distanciamento. E a minha oração, e por isso eu venho nesta manhã dizer para você, tá, em nome de Jesus, que essa palavra ela possa trazer ânimo, ela possa trazer vigor, ela possa trazer fogo para o seu coração, ela possa ativar você, porque o que te protege não é a vacina, o que te protege é o Deus a quem você serve. Abre um parênteses. Eu estou vacinado, vacinei 2 vezes e sou contra quem não vacina. Tá? Deixa eu deixar bem claro. Deus dá sabedoria aos homens na terra e coloca como canal para resolver alguns problemas. Não sou de ficar fazendo propaganda do que eu creio e do que eu faço. Mas na hora que eu falei, o Espírito Santo me avisou, ó, vão achar que você não gosta da vacina. Não, eu sou a favor dela. Meu problema não é a vacina, querido, meu problema é a fé. Voltamos à profecia. No texto de Joel, nós vamos aprender algumas coisas, fruto desse distanciamento. No capítulo 1, você vai perceber, não vou ler o texto, que esse distanciamento ele provocou muitas perdas. Eu queria falar com você sobre algumas perdas que aconteceram em Joel capítulo 1. Primeiro, as perdas acontecem em qualquer geração que se afasta de Deus. Fala comigo, as perdas acontecem em qualquer geração que se afasta de Deus. Então não é só a nação de Israel que recebeu punição por se afastar de Deus, é qualquer geração. Olha o que diz Joel capítulo 1, versículo 2 e 3. Ouvi isto, vós, velhos, escutai todos os habitantes da terra. Olha o que ele diz. Aconteceu isso em vossos dias? Ou nos dias dos vossos pais? Presta atenção no que ele está dizendo. Ele diz assim, essa praga, essas perdas, é consequência só de hoje ou é consequência também do passado? E ele diz assim, narrai isso a vossos filhos, e os vossos filhos narrem aos seus filhos, e os filhos dos seus filhos
narrem a outra geração. Ele está dizendo que perdas não têm época. A perda não vem por causa, a perda não é sazonal, a perda não vem por causa de um vírus, somente. A perda não é fruto só de um momento, de uma geração, da nação de Israel, do pecador. A perda, ela é uma consequência que vai acontecer em todas as gerações que se distanciarem de Deus. Perda, principalmente, é fruto de uma consequência de quem se isola de Deus. Eu fico pensando algo. Por que as pessoas, em dias difíceis, preferem se enfornar nos seus quartos, na sua casa, para chorar a mágoa que vem em cima disso e acrescentar dor em cima de dor, em vez de levantar, vir para a casa de Deus e dizer: Senhor, cura-me, toca-me, porque eu creio no poder do Senhor. Querido, a igreja de Jesus é um lugar de cura. E quando nós nos reunimos para nos celebrar, nós entendemos que a cura está sobre esse lugar, o poder da cura está sobre esse lugar. Jesus entrava na sinagoga e ele curava na sinagoga. Curava o homem da mão enferma, curava a mulher encurvada. Você vai perceber Jesus entrando nos lugares onde as pessoas estavam entortadas e com deficiência. E ali, quer dizer para você, a igreja de Jesus é lugar de cura. Então, a primeira verdade é que as perdas, elas acontecem pelo distanciamento de Deus. E elas não só acontecem. Segunda coisa que eu queria que você entendesse é que as perdas, elas começam pequenas. Se não forem interrompidas, elas vão crescendo. Se não forem interrompidas, elas vão crescendo. Se não forem interrompidas, elas vão crescendo até te destruir. Eu vou repetir. O problema da perda é quando a perda chega na sua vida e você não dá atenção para ela, não atenta do porquê ela chegou, nem o que fazer para corrigi-la, e ela vai somando, ela vai construindo, ela vai andando até destruir. Eu fiquei pensando esses dias, estava pensando de que maneira eu ia fazer a ilustração. Aí lembrei, carro. Deixa eu dar um exemplo de carro para você. Né? Você vai perceber que existem evoluções para você perder um carro. Existem consequências, coisas que você pode fazer para perder o carro. O texto de Joel, capítulo 1, versículo 4, ele vai falar sobre 4 evoluções. Joel, capítulo 1, versículo 4, ele vai falar sobre 4 evoluções. O que deixou o gafanhoto cortador, fala comigo, cortador. Comeu o gafanhoto migrador, fala migrador. O que deixou o migrador, comeu o devorador, fala devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Você percebe que aqui existem 4 evoluções. Né? Só para você entender rapidamente. O que era o gafanhoto cortador? Era aquele gafanhoto que era o gafanhoto de estimação, o gafanhoto da lavoura, o gafanhoto da casa. Tá? O que eu quero dizer para você é que todo mundo tem os gafanhotos de estimação. Aquilo que come e você acha que é bom administrar. Sabe quando você vai mal uso do seu dinheiro, compra o que não devia, gasta mais? Sabe, eu chamo isso de gafanhoto cortador. Ele vai cortando, vai cortando, vai cortando, e você não vai percebendo que você vai administrando. Tá? Quem aqui é o único santo que não cometeu o erro de não administrar bem os recursos e ir perdendo e achar que consegue, ir perdendo e achar que consegue? Isso eu chamo de esse gafanhoto cortador. Aquele que a gente aprendeu a lidar com ele. Sabe aquele gafanhoto, você aprendeu a lidar com ele? Você aprendeu a lidar com aquele. Aquilo que está destruindo, mas você está administrando. Está destruindo, mas tá bom, você faz um carinho nele. De vez em quando alguém vai lá te dar uma ajuda. Sabe, eu quero dizer para você que esse gafanhoto, ele mora na casa de todo mundo, na minha e na sua. Todo mundo tem gafanhoto migrador em casa. De alguma forma, de alguma área. Quer dizer, um gafanhoto migrador de relacionamento. É aquele que você não acerta o relacionamento. Vai brigando, briga um pouquinho mais, briga um pouquinho mais, briga um pouquinho mais, briga um pouquinho mais. E quando você vai administrando aquilo. E você não decide resolver o problema.
Isso é um migrador do relacionamento, do casamento. Eu poderia falar sobre muitas áreas onde todos nós temos o nosso gafanhoto de estimação. Eu chamo que esse gafanhoto cortador, né? Esse gafanhoto cortador é o gafanhoto de estimação. É aquele que a gente aprendeu a lidar com ele. O segundo gafanhoto é o migrador. É aquele que não é da casa, mas quando chega de repente. Ele vem migrando de algum lugar. E esse gafanhoto, ele não fica parado, ele não para na lavoura. Ele passa, come o que tem que comer e vaza. Tá? Interessante sobre esse gafanhoto, eu estava fazendo uma rápida leitura sobre isso, é que esse gafanhoto, ele nunca comia um fruto inteiro. Ele comia a parte do fruto só para estragar. Já viu o bicho que vai lá, come, estraga e torna aquela fruta inútil? Pois é, esse é o tipo do gafanhoto migrador. Ele chega, dá uma estragadinha, tá? Ou seja, quem não acerta o gafanhoto cortador, vai receber o gafanhoto migrador. Se você não aprende a inutilizar a força desse gafanhoto de estimação, cortando suas ações, ele vai crescer e vai trazer alguns irmãozinhos dele que vai começar a destruir. Vamos pegar aqui o exemplo do casamento, né? Sabe quando você tem um assunto para resolver e você, não, eu consigo lidar, eu consigo lidar. Até que aquilo vai lidando, você não vai, sabe que está errado, mas você não acerta, sabe que está errado, você não acerta, sabe que está errado, você não acerta. Me chama para falar na vida de casado que eu vou pregar sobre isso. Sabe que está certo, não dá certo, até que um dia acontece. Pá! Mas não é suficiente para terminar um casamento, mas tira um pedaço. Você sabe quando é que tira um pedaço do teu casamento? Você sabe quando sai um pedaço de você? Esses são aqueles migradores que você não consegue administrar com tanta facilidade. Agora você vai ter que olhar e o fruto já não está tão bom, o casamento já não está tão gostoso. E se você não para acertar, eu tenho uma má notícia. Esse gafanhoto que migrou, ele traz mais um outro com ele, um companheiro dele. Chama-se o devorador. E o devorador é aquele que o nome do próprio já está dizendo, ele chega para devorar. Ele chega para causar um dano. Ele não mata, não. Mas ele destrói. Ele destrói totalmente. E quando a história desse gafanhoto é que ele vem e ele come fruto inteiro, ele não deixa nada. Só deixa a árvore. Só deixa a árvore da plantação. Mas o fruto você não desfruta dele. Já viu o casamento que parece uma árvore sem fruta a vida inteira? Sabe quando o casamento perde o brilho de manter-se casado? Não tem mais relacionamento com isso? E se você não acerta isso, aí vem o golpe final, o golpe de misericórdia. Vem o destruidor, e esse destruidor vem para acabar. Aí você se separa. Eu fiquei pensando sobre o carro. O carro, você pode trazer um gafanhoto no seu carro, e você não cuida dele, você não troca óleo, você não respireu, né? Nem nada, você vai pensar, sabe gente que só bota gasolina e anda? Eu não sei, não posso falar, diz que é coisa de mulher, mas eu conheço muita mulher que cuida bem direitinho do carro. Eu chamo esse de o cortador. Ele vai eliminando, você não sabe o quão ruim está sendo para o seu carro não fazer manutenção dele, mas você consegue administrar, ele não está parado. Né? Ele não está parado. Então você vai andando. E eu vou dizer para você, tem muito carro assim. Né? Esses dias eu fui fazer uma manutenção no carro, aí uma pessoa da oficina entrou e falou assim, pastor, seu óleo já venceu, tem 1000 quilômetros. Ela olhou o negócio lá, eu falei assim, senhora, desculpa, perdão, pode trocar o óleo. Por quê? Porque o cortador estava ali. Aí se você não cuida, tá? O que vai acontecer? Funde o motor. Você não perde o carro. Só que agora, chegou um migrador, migrou. E ele acaba com o teu motor. E você vai ter que gastar uma fortuna. Mas o carro continua funcionando.
Só que se você continua não cuidando disso, uma hora, esse carro perde o freio e bate. E você arrebenta esse carro. E você tem que tomar cuidado, porque se você não cuidar, você vai acabar destruindo esse carro dando PT. Sabe, queridos, o segundo ponto da minha mensagem hoje, eu quero dizer para você aqui, cuidado. Porque se a perda, ela é consequência de um distanciamento de Deus, quando você não acerta esse fato, isso vai trazendo consequências mais graves. O distanciamento vai produzindo consequências mais graves. E aquilo que você achou que podia administrar, isso vai agravando até que você perde totalmente a sua vida e aquilo que Deus te deu. Em terceiro lugar, as perdas são uma consequência das crises que nos cercam. Vivemos uma crise física, material, emocional, moral e espiritual. Em terceiro lugar, as perdas são frutos de uma crise. E eu enumerei aqui, por exemplo, crise física. Você vai perceber, nunca vivemos uma onda de tanta enfermidade física. Crise material. Nunca vi tanta gente perder dinheiro, perder emprego. Crise emocional. Sabe, você está vendo aí os consultórios de psicologia cheios. Nós temos algumas psicólogas aqui na igreja, elas não têm mais agenda. E estão atendendo à distância. E não tem mais agenda. Crise moral. Se existe algo que está acabando com a nossa nação, chama-se crise moral. Falta de integridade. Falta de integridade dentro daquilo que é para ser íntegro. Vivemos hoje um governo imoral em alguns dos seus atributos. E não estou falando da presidência da República. Vemos hoje uma ausência de lei. Vivemos hoje uma tremenda apatia à moralidade. Eu não sou político. Já pastorei vocês desde que essa igreja fundou há 11 anos. E vocês não me veem subindo aqui para fazer política, nem para fazer campanha de nada, nem colocar ninguém em lugar nenhum. Nunca fiz isso. E só farei se Deus me mandar. Agora, nós não podemos nos calar diante dessas atrocidades que nós temos visto na nossa nação. Você vai perguntar para mim, pastor, o que você pensa sobre 7 de setembro? Alguém me perguntou, o que você pensa sobre 7 de setembro? Eu tenho uma palavra para te dar. Faça que nem eu. Bota o joelho no chão de manhã. Abre a tua boca, bota a boca no pó. Intercede para o único que pode mudar isso. Não vá para passeata nenhuma, não. Não é os teus pés que vão transformar as coisas, é o teu joelho que vai transformar as coisas. Alguém perguntou, pastor, se apoia? Eu falei, apoio. Em casa, de joelho. Dizendo assim, traga juízo sobre quem tem que trazer. Se o juízo tem que vir sobre o Supremo, que venha. Se o juízo tem que vir sobre o governo federal, que venha. Se o juízo tem que vir sobre quem venha. Sabe por quê? Porque eu creio num Deus de justiça. Mas a principal crise que vivemos hoje é uma crise espiritual. Eu coloquei aqui. Pessoas estão na igreja, mas são mais atraídas pelas coisas do mundo que de Deus. Pessoas estão na igreja, mas falta consciência espiritual do que é certo ou errado. As pessoas estão na igreja, mas falta fervor. As pessoas não oram, não jejuam, não leem a Bíblia. As pessoas estão na igreja, mas falta amor nos relacionamentos. As pessoas estão na igreja, mas falta fidelidade na mordomia dos recursos. Hoje nós vivemos uma crise espiritual, que na verdade nada mais é do que uma consequência de todas as outras crises que existiram. Se isso tudo produz perda, a minha próxima pergunta é, como é que nós podemos começar um processo de restituição? Porque até agora eu falei o que é que produz perda. Agora eu vou dizer para você a razão pela qual eu vim pregar. Eu não vim aqui denunciar o pecado, eu vim aqui falar sobre o que é que pode mudar isso. Eu vim aqui dizer para você que existe nessa profecia alguns fundamentos que vão reverter essas perdas. E eu gosto muito do capítulo 2, a partir do verso 12. E ele vai falar sobre alguns princípios pelo qual você vai viver a restituição. Primeiro princípio está lá em Joel 2, 12. Deixa o texto parado aí. Não tira o texto não, pode deixar ele, não muda o texto. Assim diz o Senhor, agora mesmo, fala comigo, agora mesmo. Não, de novo, agora mesmo. Não, agora vai ficar bom. Diga aí, agora mesmo. Diga assim, é hoje, é agora,
Não é amanhã. Diga assim, agora mesmo. A primeira coisa que você precisa entender é que se você quer mudar algo, não é amanhã. Não é amanhã. Eu vou deixar de fumar amanhã. Vai nunca. Eu vou deixar de beber amanhã. Nunca. Eu vou acertar meu casamento amanhã. Nunca. Eu vou para a igreja amanhã. Não, é hoje. Agora mesmo. Eu não entendo esse pessoal que tem o espírito de Faraó. Pastor Marcelo, tem muita gente que tem espírito de Faraó. A Bíblia diz que estava vindo praga sobre o Egito. E havia a praga das rãs. Tinha rã no banheiro, rã no vaso sanitário. Já pensou, gente? Rã no vaso sanitário. Rã na cama. Rã na mesa. Rã no quarto. Rã no travesseiro. Rã. Aí, Faraó pede a Moisés, manda embora essa rã. Aí Moisés falou, tá bom. Moisés pergunta, quando é que você quer? Quando é que você quer que essa rã vá embora? Faraó só diz assim, amanhã. Mais uma noite com as rãs. Tem crente que ama mais uma noite. Mais uma noite com a desgraça, mais uma noite com a perda. Mais uma noite. Ei, quero dizer para você, querido, você quer começar a mudar? Muda hoje. Toma decisão hoje. Não existe amanhã para quem quer ser transformado, existe hoje. O amanhã de alguém é sempre o amanhã, que vem depois do amanhã, que depois vem o amanhã. Se você quer transformação, você quer viver restituição, tome um posicionamento hoje. A primeira coisa que você precisa entender é que o posicionamento precisa ser tomado hoje. Eu tenho uma boa notícia. Essa celebração, este culto, é um lugar onde você deve se posicionar. Diga amém. Deus te trouxe aqui, ou está fazendo você ouvir isso, para que você tome uma posição hoje. Você não pode sair dessa ministração sem um posicionamento. Porque se você fizer isso, você ainda vai pensar, sabe, você vai continuar pensando o resto da vida, vai continuar perdendo o resto da vida. Por que é que eu falei que quando você não cuida da perda pequena, ela vai crescendo? Por causa disso, porque as pessoas não se posicionam. Sabe, nesse processo de restituição, não só você precisa ter urgência hoje, mas você precisa buscar um relacionamento, voltar-se a um relacionamento pessoal. Ele diz assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a quem? De novo a quem? A mim. Presta atenção, para você mudar a situação de perda, não é você se converter à igreja. Você tem que se converter àquele que pode mudar, a Jesus Cristo. Ele diz assim, convertei-vos a mim. Sabe, querido, nós vivemos uma crise onde as pessoas não sabem o que é relacionamento com Deus. Elas se relacionam com Deus através do louvor da igreja. Elas se relacionam com Deus através da palavra que elas ouvem. Elas se relacionam com Deus através, sabe, de um YouTube que ela vai, sabe, de um livro que ela lê. E não tem nada contra isso, eu leio. Estava assistindo agora recentemente, o pastor Marcelo, num debate na 105. Estava lá ouvindo. Sabe, eu não tenho nenhum problema, eu participo, eu ouço, eu leio. Mas o que muda a minha vida é o quanto eu tenho relacionamento com Ele. É o quanto eu me converti a Ele, é o quanto eu me falo com Ele. Entenda que não tem nenhum problema você receber através da fonte de alguém. Agora você não pode parar o resto da sua vida e viver, desculpa a expressão, com um pinico na mão para alguém poder te dar alguma coisa. Se você tem tudo que você precisa na sua casa, na estante da sua casa. Se Deus te deu uma abertura, foi aberto um vivo e novo caminho para você se relacionar com Ele. Pastor, o que você está tentando dizer? Que para você entrar num processo de restituição, você precisa tomar uma decisão imediata. Mas você precisa retornar a um relacionamento íntimo e pessoal com Ele. Mas esse relacionamento não pode só ser íntimo e pessoal. Ele diz assim, pois agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim. Mas ele diz assim, de todo o vosso coração. Para você começar a mudar, não é só você tomar uma decisão com Deus, não é só você imediata, não é só você se voltar a uma conversão com Ele, mas essa conversão de relacionamento precisa ser genuína. De todo o coração. Sabe, eu tenho uma boa notícia para te dar. Você pode se enganar se você quiser. Você pode enganar quem você quiser. Mas a Deus você não consegue enganar. Salmo 139 diz assim,
antes que você abra a sua boca para dizer uma única palavra, o Senhor tudo sabe. Ele conhece o seu assentar e o seu levantar. De longe, Ele conhece o teu pensamento. Então, querido, não adianta fingir que está se relacionando com Deus. A Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Então, sabe, essa restituição começa com uma urgência hoje, sabe, com um encontro pessoal, com um relacionamento genuíno, mas também com um relacionamento diligente e disciplinado. Olha o que ele vai dizer em seguida, tá? Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejuns, choros e pranto. Ah, querido, eu me converti. Você se converte a um relacionamento com Deus, mas não se relaciona? O que é se relacionar com Deus? O que é se relacionar com Deus? É falar com Ele. Interessante. Eu achei interessante ficar lendo um pouquinho, estava lendo um pouquinho, pensando sobre isso. Sabe, querido, quando Deus manda jejuar, e eu gosto dessa expressão, não vou ensinar sobre isso, ensinei quando fiz a série do Sermão do Monte, eu ensinei sobre jejum. Quando Deus manda jejuar, Ele deixa muito claro que o jejum tem o propósito inicial de mudar você. O teu jejum não muda Deus. O teu jejum, ele pode até mudar circunstâncias, mas ele só muda a circunstância quando você muda. Eu descobri que o grande problema das coisas que nos acontecem não é o que vem de fora, é o que está dentro. E o jejum, ele tem o poder de olhar e trazer para você mesmo. Trazer para você mesmo. Quando ele diz assim, sabe, se convertei-vos e orai e chorai e pranteai. Eu gosto muito da ordem, ele diz assim, ó, sabe, fazer isso para mim de todo o vosso coração. Isso primeiro com jejum, fala jejum. Por que depois ele fala choro e depois pranto? Você vai entender. Aqui é uma evolução. Sabe por quê? Porque você chega para jejuar, você está muito inteiro ainda. Você está muito dono da verdade. Você está muito achando que o seu jejum vai convencer Deus. Aí você começa a jejuar genuinamente, e Deus vai mostrando você para você mesmo. Deus vai mostrando você para você mesmo. Deus vai mostrando você para você mesmo. Sabe qual é a consequência disso? Se depois de um jejum você não chorar, você não jejuou direito. Se você depois de jejuar não encontrar as porcarias que te levou a alguns lugares, esse jejum não foi tão eficaz. A maioria do jejum que eu fiz, quando eu vou fazer jejum, eu digo, Jesus, dai-me lenços de papel. O jejum, ele tem o poder de mostrar você para você mesmo. E quando você se enxerga à luz de quem é Cristo, não tem outra coisa a não ser lamentar e desejar mudar. E se você continuar, esse choro vai virar um berro. Esse choro vai virar um pranto, é isso que ele está dizendo. Você quer verdadeiramente transformar e ter a restituição daquilo que você perdeu por causa do distanciamento? Tome uma decisão hoje. Segundo, se volte para Deus no relacionamento pessoal e íntimo. Terceiro, crie ambientes de relacionamento com Deus através de disciplinas espirituais, através de oração, através de jejum. Faça isso de maneira genuína, de todo o vosso coração. E finalmente, seja sincero. No capítulo 13, versículo 13, projeta no versículo 13, Joel 2 para mim. Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo. Tardio irá, grande benignidade, e se arrepende do mal. Sabe, queridos, você precisa entender que não é a atitude externa que vai convencer Deus, mas é a atitude interna que vai convencer a Deus. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus. E quando você se converte, fala comigo, Ele é benigno, é misericordioso, é compassivo, e Ele se arrepende se tem algum mal sobre você. Deus é um Deus que depois que nós fazemos a nossa parte, Ele faz a dele. Pastor, em terceiro lugar, quem deve se voltar para Deus? Eu estou procurando ser bem
bem didático no meu sermão, estou indo versículo a versículo, se você for até 16, versículo 16 e 17, você vai perceber quem é que precisa de se converter. Quem é que precisa experimentar isso? Olha lá, versículo 16 e versículo 17. Congregai, ó povos, santificai a congregação, ajuntai, fala comigo, anciãos. Reuni os filhinhos, os que mamam, sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem o sacerdote, ministro do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações te façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o vosso Deus? Quem é que precisa ter esse encontro? Quem é que precisa ser restituído? Quem é que precisa desse lugar de quebrantamento? Fala assim, o velho, o noivo, a criança, o jovem, o adolescente, diga assim, o pastor, os ministros. Ele quer dizer assim, sabe quem precisa viver isso? Todos nós. Eu gosto quando ele diz assim, tudo tem finalidade. Por que isso? Quem é que precisa disso? Diga assim, Joe. Eu. Em último lugar, a restituição, segundo essa profecia, ela traz o melhor de Deus para você, diga amém. Depois que você entende a razão das perdas, entende o processo pelo qual Deus vai trazer a restituição, para quem é o objetivo dessa profecia, você vai entender os benefícios da restituição. E eu encerro a minha mensagem falando sobre alguns benefícios. Tem alguns benefícios da restituição. Primeiro, creia que está chegando o tempo de grandes coisas. Não, você perdeu uma grande oportunidade. Finge que você não ouviu, vamos ouvir de novo. Creia que está chegando o tempo de grandes coisas. Projeto para mim, Joel 2, 21. Vamos ler junto? Olha lá. Não. Alegra-te. Por quê? Não, volta. Fala por quê? O Senhor faz grandes coisas. De novo, o Senhor faz grandes coisas. De novo, o Senhor faz grandes coisas. Eu tenho uma notícia para dizer, o que você perdeu não é nada perto do que Deus vai te devolver. Deus tem o melhor para você. E aquilo que Ele vai te dar é maior do que aquilo que você perdeu. Está chegando o tempo das grandes coisas. Temos profetizado um novo tempo sobre essa igreja. Está chegando a tua hora. Presta atenção. Está na hora de chover na tua horta. Não sei quantos aqui já foram no interior, onde chove na horta do vizinho, mas não chove na sua. Eu tenho uma notícia. Está sendo liberada a chuva temporã e serôdia para chover na sua casa, na sua horta. Está sendo liberado do céu. O retorno a um relacionamento com Deus vai liberar uma restituição grande, poderosa, mas é para você, para a sua casa. Vai chegar na sua casa. Vai chegar na sua vida. Creia que Deus está enviando uma provisão do céu. É tempo de viver o sobrenatural. Quando Deus faz 70 perguntas para Jó, eu preguei sobre isso há alguns domingos atrás. Uma das perguntas que ele faz para Jó é, você sabe de onde vem a chuva? Você sabe aonde é que se constrói a máquina do vento? Deus pergunta para Jó, Deus faz 70 perguntas, e algumas delas é, você sabe a origem do vento, de onde foi? Qual é a máquina? Onde está o motor? Você conhece, sabe onde está isso? Não. Ele assim, outra pergunta é assim, você sabe de onde vem a chuva?
Você sabe quem é que promove chuva? Por gentileza, quando você estudou na escola, você descobriu que a chuva é fruto de um aquecimento que sobe e aí as nuvens ficam carregadas e ela vai consequentemente ser jogada. Essa é a verdade natural. Mas eu não estou falando sobre esse tipo de chuva. Eu estou falando sobre aquela chuva que tempo nenhum pode fazer, homem nenhum pode fazer, ninguém na terra pode fazer. Eu estou falando sobre aquela chuva que vai mudar a sua vida. E essa não é a chuva que o aquecimento global vai trazer, o aquecimento da terra vai produzir as nuvens carregadas. Eu estou falando sobre a chuva que só Deus pode mandar sobre a sua vida. Está chegando um tempo aonde não serão somente os fatores naturais que farão com que você receba algo de Deus. O sobrenatural será colocado sobre a sua vida. Volte-se para Deus e você vai ter uma experiência com o sobrenatural. Mais uma verdade sobre essa restituição. Creia que as bênçãos têm o propósito de transbordar. Olha o que diz lá no versículo número 24, Joel 2, 24. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho, de azeite ou de óleo. O que você está tentando dizer, pastor? Eu estou tentando dizer que quando começar um tempo da restituição, você vai ficar perdido de tanta bênção que vem sobre a sua vida. Gente, levanta a mão e recebe esse troço aí, pelo amor de Deus, cara. Reage, faz alguma coisa, dá um grito, dá glória a Deus. Faz alguma coisa. Dá uma de assembleano, pentecostal, dá uma labachaia, fala alguma coisa. Não vai ser qualquer benção. Elas serão tantas e tão grandes que ela vai transbordar. Você sabe o que é transbordar? Aqui tem um copo cheio. Joga um pouquinho mais de água aqui, o que vai acontecer? Porque eu vou dizer para você que você não só será cheio de bênção, a bênção transbordará sobre a sua vida. Sabe qual é o propósito da bênção transbordar? É que quando a bênção transborda, você aprende a dividir. Então se prepare para receber tanto, que você vai ter muito para dar. Mas eu gosto muito do versículo 26, quando ele vai falar: comereis abundantemente, vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que ouve maravilhosamente convosco. O meu povo jamais será envergonhado. Haverá restituição material, haverá restituição espiritual. Mas eu quero terminar essa palavra liberando para você, talvez uma das maiores restituições que nós precisamos nesse dia. Põe o versículo 25, por gentileza. Restituir-vos-ei os anos, de novo, anos consumidos, anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Sabe, queridos, eu quero dizer algo para você. Deixa esse versículo aí, não tira mais não, por favor. Hoje de manhã, quando eu orava sobre essa mensagem, o Senhor falou comigo assim: eu vou acelerar o tempo sobre o tempo mais metade do tempo. Ouva, eu estou liberando a chegada de um tempo que somado a um tempo, mais a metade do tempo. Está lá em Apocalipse, né? Há um tempo onde Deus vai trazer a restituição do tempo que você perdeu. Sabe por quê, querido? Porque bens materiais você recupera. Mas tempo só Deus pode fazer. Eu vou repetir. Relacionamentos você recupera. Dinheiro você recupera. Empresa você recupera. Saúde você recupera. Mas a liberação sobrenatural, que só Deus pode fazer, é aquela que o tempo que você perdeu, Deus te traz de volta. Fique em pé, por gentileza. Pode deixar o texto, tá? Por favor. Mantenha o texto aí.
Eu creio que essa restituição será derramada sem distinção de pessoas, não importa a sua idade, seu grau de parentesco. Eu creio que essa restituição que temos pregado e que Deus está liberando hoje aqui, ela primeiro te reaproxima de Deus. Porque sem a aproximação de Deus, você não consegue viver a restituição de verdade. Você consegue até ter algumas coisas de volta, mas com a mesma facilidade que você recebe, você perde. Qual foi o meu encargo nessa manhã? Eu comecei dizendo para vocês que vivemos hoje um tempo de esfriamento, distanciamento de Deus, e isso está produzindo mais perda do que toda essa pandemia que está aí. Esse dia eu estava pregando num conselho de pastor de Nova Friburgo, estava dizendo para os irmãos ali: para mim, um dos maiores problemas do conselheiro hoje, em qualquer área evangélica, é que ele tenta tratar o problema, mas não trata a essência do problema. Não adianta você tentar tratar um relacionamento conjugal se cada um dos cônjuges não tratar o seu relacionamento com Deus. Não adianta você dar conselhinho para um, para outro. Ajuda, né? Ajuda. Ameniza, né? Dá uma aliviada. É gostoso isso. Mas se cada um do cônjuge envolvido não se voltar para Deus, é só uma questão de tempo para dar zebra de novo. As perdas na terra estão muito ligadas às perdas que nós temos quando nós perdemos nosso relacionamento com Deus. As perdas na terra são uma consequência. E nós temos que ter cuidado, porque as perdas, elas são gradativas, elas começam pequenininhas. E se a gente não cuida, elas vão crescendo, até te destruir. E nessa manhã eu tenho algo para fazer aqui. Eu não sei se você está nesse lugar, ou se você está me ouvindo de algum outro lugar. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria que você, por um minuto, fosse sincero com você mesmo. Como é que está o teu relacionamento com o papai? Como é que está a tua vida devocional? Como é que está o teu fervor? Como é que está a tua vida de disciplinas espirituais? Queridos, se de alguma forma você olhou para você e percebe que isso está frio, está morno, quase sem vida, isso é perigoso, porque isso vai produzir legalidade de perdas. E nessa manhã eu venho aqui dizer para você: aproxime-se do Senhor, volte para o Senhor de todo o seu coração. Talvez você esteja aqui, esteja afastado do Evangelho, esteja afastado da comunhão com a igreja, esteja afastado do relacionamento com o corpo de Cristo. E você tem perdido muito, eu sei, de todo o coração, eu sei. E eu ouso dizer que se eu abrir meus olhos espirituais, eu vou conseguir enxergar quem são essas pessoas. E hoje Deus quer trazer um tempo de reconciliação, de restauração e renovação. Eu primeiro quero orar por aqueles que estão distantes de Deus, estão sentindo-se apagados, apáticos, frios. Eu queria orar por você. Como a igreja está de olho fechado, quer dizer, hoje é agora, não é amanhã, não é daqui a pouco. Agora é a hora de você reconhecer isso. Eu queria orar para esse aquecimento na sua vida. Eu queria só que você levantasse uma das mãos. Onde você está? Por gentileza, você não tem que olhar para o lado, você não tem que olhar para ninguém. Você olha só para você. Você olha só para você. Mantém sua mão levantada, por gentileza. Ó, meu papai, tu estás olhando para cada um, que genuinamente nessa manhã chegam diante do Senhor, ó Deus, olhando para si, dizendo: Senhor, eu preciso retomar o meu amor
meu fervor. Senhor, eu quero pedir, incendeia, Senhor, incendeia. Incendeia, Senhor, incendeia. Traga de volta esse primeiro amor, traga de volta esse amor genuíno. Senhor Deus, essas perdas precisam ser interrompidas. Esse distanciamento que foi produzido. Sabe, Senhor, eu sei que o distanciamento, ele não é uma consequência da pandemia. Esse distanciamento já estava lá. A pandemia só denunciou mais o distanciamento. Eu quero orar essa manhã em o nome de Jesus. Pai, aquece os corações, aquece os relacionamentos. Aquece em o nome de Jesus. Aquece, ó Deus, o relacionamento por Ti. Traga de volta. Traga de volta esse primeiro amor. Traga de volta. Uou! É hora de choros, é hora de lágrimas, é hora de olhar para si e dizer: eu preciso, eu não posso mais viver com essas perdas. Eu tenho que ver transformação, eu tenho que gerar transformação.